Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Me dá essa força, eu tô precisando muito que vocês cheguem em peso lá no meu Instagram pessoal. Vocês vão ajudar demais o meu trabalho, tá bom? Dito isso, ó, quinta-feira o Vasco já joga novamente aí pelo Campeonato Carioca em São Januário. E você que precisar e quiser fazer suas apostas esportivas, eu super te recomendo a Stake.com. Minha grande parceira aqui do canal, paga rápido, paga muito bem e além disso tem uma credibilidade muito grande no mercado, porque eles são patrocinadores oficiais do UFC e do Everton da Inglaterra. Variedade de cardápio de opções para apostas é muito grande. Todas as competições nacionais você consegue apostar na Stake, além também das internacionais. E a galera que curte outros esportes além de futebol, tem NBA, NFL e por aí vai. Além também dos jogos de cassino online. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E não esqueça de utilizar o meu cupom promocional Futebolaço, porque assim você ganha bônus aí no seu primeiro depósito. Beleza? Dito isso, algumas informações curtinhas aqui. A situação do Manuel Capasso está realmente muito avançada, está naquele processo agora burocrático, tá? O companheiro Marcos Jacob, sendo detetive Vasco, eu confio muito, meu parceiro, conversou com Miguel Abandadolo, que é vice-presidente do Atlético Tucumã, e ele revelou que dentro de 48 horas, ou seja, 2 dias, até quinta-feira, ele acredita que está tudo resolvido aí para o jogador poder vir para o Rio de Janeiro. Como eu informei para vocês ontem, ele já até se despediu de seus companheiros. E uma informação agora do César Luiz Merlo, da Tix Esporte, é que o contrato dele entre Vasco e Capasso está acertado já, será até dezembro de 2025, com opção de renovação de mais uma temporada. Beleza? E agora uma informação importante aqui dos companheiros do blog Panorama Esportivo do Globo. O Vasco chegou aí a um acordo com a CBF. E esse acordo é muito importante e eu já explico por quê. Vocês viram que recentemente o Vasco teve que pagar uma dívida alta aí com o Maxi Lopes. E se não pagasse, o Vasco tomaria um transfer ban e ficaria proibido de inscrever atletas? Pois bem, o Vasco tinha 36 ações igual a do Maxi Lopes em curso. O Vasco procurou a CBF, está fazendo um acordo para poder juntar tudo isso aí e pagar parcelado, porque senão toda hora aparece uma situação ou outra e outro chega e paga logo à vista, outro vai ficar sem inscrever jogadores, tá bom? Eu vou ler aqui a matéria, curtinha, para vocês entenderem um pouco mais. O Vasco e a CBF fecharam um acordo para que o clube quite todas as suas dívidas na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, a CNRD. A SAF do Cruz Maltino se comprometeu a apresentar em juízo até o dia 3 de fevereiro um plano de pagamento parcelado para as 36 ações julgadas contra o clube na CNRD. O acordo foi realizado em uma audiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A proposta da SAF do Vasco foi de que haja um pagamento paralelo ao regime centralizado de execuções, se baseando na margem de 20% da receita, conforme é estabelecido pela lei da SAF. A CBF concordou com o pedido. Então o Vasco quer fazer algo similar do que já acontece com a RCE. A galera que foi para a CNRD fazer igual, junta todo mundo, parcela aí agora, sendo que nesse caso aqui 36 vezes, não lembro exatamente qual é o período para pagamento, mas o Vasco junta todo mundo, fatia e paga igual com 20% da receita. Beleza? Vamos virar a chave agora e vamos falar do jogo de ontem. O torcedor do Vasco está muito chateado aí pelo resultado, né? É um começo de temporada ainda, mas já tem todas aquelas ponderações que eu fiz para vocês e tá lá no meu pós-jogo, tá bom? Vamos ouvir agora o nosso técnico Maurício Barbieri. Vou trazer para vocês duas questões aqui. Primeiro, ele foi questionado se de fato o Alex Teixeira para a temporada vai ser esse meia, né? Vai brigar com o Nenê ali ou com outros jogadores
que o Vasco contrate para a posição ou não, foi um experimento dele como meia, como ele estava fazendo com o Figueiredo de segundo volante. Ele aproveita, faz um balanço aí do que foi a partida do Vasco, da análise dele, e ajunta também um pouco desse início de temporada, faz um complemento, e também ele fala sobre essa questão da expectativa da torcida, já que o Vasco investiu mais de 100 milhões de reais em reforços, contra a realidade, que até agora o Vasco não vem performando bem. Jogou até bem contra o River Plate, mas perdeu, ganhou do Inter de Miami sem jogar bem, ganhou da Portuguesa também num jogo muito abaixo e hoje fez um mau jogo novamente e perdeu ontem, para o Volta Redonda. Então ele vai questionar essa questão do mais de 100 milhões de reais investido, expectativa do torcedor lá em cima, mas o desempenho até aqui não tá legal. Tá dentro de uma normalidade. O que ele, Maurício Barbieri, enxerga nessa situação? A situação do Alex não é um teste. O Alex, embora ele tenha iniciado a carreira como um jogador de velocidade do lado, já nos últimos anos, até antes de voltar para o Vasco, ele já vinha atuando mais centralizado. Ele é um jogador de uma técnica muito boa, é um jogador que tem facilidade para fazer gols, a gente conversou sobre isso. É um jogador que ainda vem adquirindo a melhor forma, até por isso ele não fez os 90 minutos. Vocês vão se lembrar que a gente teve um cuidado até com ele nesse processo inicial de segurar, colocar ele um pouquinho depois. E a gente não pode esquecer que tinha um adversário que também vai criar dificuldades. Eles se fecharam bastante, fizeram muitas vezes uma linha de 6, 7 jogadores e davam para a gente só mais esse espaço por fora. E eu acho que o que faltou, claro que a gente cometeu erros, e os erros são normais, são da condição humana, mas também no início de trabalho, eu tenho batido muito nessa tecla, a gente recebeu um número grande de novos jogadores, teve saída de jogadores, eu acho que o clube tem se manifestado bastante nesse sentido, a gente está num processo ainda de formação do elenco, então os erros vão acontecer, a gente errou bastante. O que eu não posso reprovar e que eu tenho que valorizar da minha equipe foi a atitude, a disposição de buscar o resultado até o final, de criar as oportunidades. No relatório que eu recebi interno que a gente teve 8 oportunidades de gol, fizemos só 1. Então, melhorar essa eficiência também é importante, né? Eu acho que a tônica do jogo acabou passando por aí. Olha, faltam muitas coisas. Eu acho que a questão do investimento ela é importante ser ressaltada, vocês têm feito isso sempre, mas é preciso contextualizar essa questão. É muito difícil ou quase impossível você formar uma equipe campeã sem dinheiro, mas só dinheiro também não forma equipe campeã. É preciso tempo, é preciso trabalho, é preciso ajustar, porque muitas vezes você tem que refazer o planejamento. Eu disse isso no início da temporada, a gente sai atrás dos nossos adversários, principalmente desses diretos, estou falando dos adversários cariocas, mas não só deles, do Brasil como um todo, porque a grande maioria tem elencos formados. E eles têm um trabalho que a gente chama, vamos dizer, de plurianual ou de muitos anos, que a cada ano eles vão acrescentando 2, 3, vão mantendo a base, aqueles que não vingaram eles vão mudando. E a gente, com a chegada da SAF, tem uma mudança quase que abrupta, porque a gente está começando isso agora. Então, eu entendo a expectativa do torcedor, também é a nossa, a gente quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas é preciso discernimento e sabedoria para entender que vai levar tempo. Muitas vezes, um jogador leva mais tempo para se entrosar, para se encaixar do que o outro. A gente teve agora, em 13 dias, se eu não me engano, 4 jogos. 4 formações diferentes. Nunca consegui repetir a mesma formação. Então, assim, é uma dificuldade. A gente está tentando buscar, está tentando solucionar. A gente tem tido cuidado quando alguém apresenta algum incômodo maior de não perder alguém por uma lesão grave. Foi o caso do Nenê hoje. O Robson também foi nesse sentido. Ele sentiu um incômodo na perna, preferiu sair. O Orejano foi nesse sentido. Então a gente está ainda nesse processo de buscar. Agora, o que a gente não vai abrir mão é do que a gente tem falado da identidade que a gente quer para essa equipe, que é uma equipe que seja agressiva, que seja intensa, que busque o gol. E a gente fez isso. Mas, evidentemente, tem detalhes a melhorar e ajustar. Bom, para finalizar a passagem do Maurício Barbieri, ele vai fazer uma análise do Figueiredo, que ontem iniciou como ponta, mas acabou o segundo tempo de novo jogando de segundo volante. Ele explica o porquê sacou o Zé Gabriel no finalzinho do primeiro tempo e não deixou para fazer a troca no intervalo. E explica também por que ele tirou o Peck, já que o Peck era o melhor jogador do Vasco na partida. E ele pede a palavra, não foi uma pergunta da imprensa, ele falou, ó, todo mundo já perguntou, posso fazer uma consideração? Ele manda um recado aí pra Ferdi e critica bastante a arbitragem de ontem.
Confere aí. O Figueiredo, a gente tem trabalhado desde a minha chegada com essa possibilidade de ele atuar como volante. Eu falei isso em outras oportunidades. Eu acho que ele tem todas as características para exercer a função que a gente quer para essa posição no campo. Comigo, pelo menos do início do trabalho até agora, ele já tem 2 gols como volante. Ele teve algumas atuações também como extremo. A ideia era até porque o Jair vinha num processo de virose, começar a gente usar ele do lado porque ele ajuda a reforçar esse meio campo. Mas depois, com a saída do Robson, e até respondendo, se vocês já fossem me perguntar do Zé, o que aconteceu foi que o Robson ia sair, faltavam 2, 3 minutos. Se eu faço só uma troca, eu ia perder uma parada. Eu aproveitei, já que eu já ia fazer no intervalo a troca, eu aproveitei para tirar o Zé e colocar o Eric, que acho que entrou bem também, é um garoto. Entra nesse processo que a gente falou de formação do elenco, também desenvolver esses jovens jogadores. Então a gente tem a chegada do Eric, tem o Peck atuando num outro nível, diferente do nível que ele atuava, e a saída dele foi por cansaço. Achei que ele estava mesmo cansado, que o Vinícius pudesse ter mais vigor físico e ajudar a gente naquela situação. Eu gostaria só de levantar uma bola aqui. Eu conversei muito com as pessoas que estavam na partida. Eu acho que a Ferdi tem feito um esforço grande no sentido de procurar valorizar o campeonato, coloca um limite de jogos em que a equipe pode supostamente entrar com uma equipe reserva. Agora, ela precisa entender, no meu ponto de vista, que ela precisa fazer esse trabalho 100%. Porque a partir do momento que ela coloca um árbitro inexperiente e que poderia ter mudado a história do jogo, se ele dá o segundo cartão e aplica o vermelho, não estou atribuindo o resultado a isso, porque a gente poderia até perder o jogo mesmo com a mais, ou poderia ter perdido o jogo da maneira que perdeu. Agora, por que as equipes não têm direito de escolher quem joga e a Ferdi tem o direito de escolher um árbitro que não é o titular dela? Quantos jogos tem que isso acontecer? Porque esse cidadão que apitou hoje estava nervoso, inverteu, teve um critério confuso, e ele só tem 3 jogos de Série A do Carioca. Então qual que é o critério? Eu só peço que, da mesma maneira que ela espera que os clubes valorizem o campeonato, que ela também valorize o campeonato. Só isso, obrigado. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí na parte da tarde eu chego com a nossa segunda edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!